Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pois é pessoal, vamos falar hoje sobre fontes chaveadas em amplificadores de potência, amplificadores de alta definição, né, os high-end. E eu vou falar com vocês aqui sobre essa fonte que vocês estão vendo aí na tela, para que vocês entendam o porquê, a forma que eu penso, né, que não deveria ser utilizado esse tipo de fonte em amplificadores de potência e por que ela causa bastante problema. Então vamos lá, começando, vamos verificar a entrada de energia, tá? Então vamos dar uma olhada. Então gente, aqui a entrada de energia, tá? Você está vendo lá o L e o N, neutro, e ali a fase, o L é a fase. Você passa por um fusível de proteção. Você tem aqui os PTCs, tá? Que são varistores ou termistores, tá? Ele varia com a resistência com a temperatura. Você tem aqui um filtro de interferência eletromagnética. Aqui em cima você tem o retificador principal, que é uma ponte retificadora. Ele vem para o circuito de filtragem, tá? Que é um PFC. Tem aqui as resistências que fazem a parte do barramento, né? Aqui você tem o sistema de correção do PFC. Então a energia vem depois de retificada, vem por esse diodo, passa aqui por esse circuito, esse capacitor de 4700, e aí vai seguindo viagem, passa por mais um filtro, e aí vem para o nosso chaveador, ok? Então eu vou desligar essa bola que vocês estão vendo para vocês acompanharem o circuito que a gente percorreu. Então está aqui o circuito de entrada, passar por esse filtro, retificação, passa aqui para o indutor do PFC, né? Que o PFC é o circuito que faz a correção do fator de potência. Então depois ela vem para aqui para alimentação desse transformador, que é o transformador que faz a indução aí para gerar tensão alternada e depois ser retificadas aqui por esses diodos de alta velocidade. Então aqui em cima é o chaveamento que a gente chama de half bridge, que é a parte de onde o oscilador atua, tá? Que é esse R2110. Isso aqui, gente, é um booster, tá? Então esse aqui é o circuito integrado que faz o chaveamento, que é um SG 3525. Então ele faz a parte do chaveamento em PWM, né? Largura de pulso, e aqui você tem um circuito integrado que faz o drive dos FETs. Então são dois FETs, ok? De canal P. Você tem aqui o circuito de proteção quanto ao falha no gate. Você tem aqui os diodos de alta velocidade que fazem a proteção do MOSFET. E ele pega a tensão mais B, que foi a tensão que saiu desse ponto aqui, ó. Ela foi retificada e filtrada, ela vem para aqui. Então aqui ocorre novamente o chaveamento, tá? Para você ter aqui uma onda quadrada PWM controlada em uma frequência maior, ou seja, aqui você tem uma frequência de oscilação um pouco maior. Esses trimpotes aqui é a parte de frequência, né, do PWM, largura de pulso do PWM. E desse ponto aqui, P1 vem para aqui. Então aqui você tem um controle do PFC em cima desse transformador, um chopper. Então após a fonte estar ligada, nós temos um circuito de standby, que é esse circuito aqui que ele habilita esse relé aqui, ele fecha o circuito aqui, tirando esses dois NTCs de linha, ou seja, jogando a fonte com potência total, ok? Então tudo isso aqui, gente, são pontos de
fadiga de defeito da fonte chaveada, tá certo? Então, se um circuito integrado desse aqui der problema, seu amplificador para de funcionar por completo, ok? E não tem conversa fiada. Então vamos sair um pouquinho aqui para a minha esquerda. Vou mostrar para vocês, gente, após feita a parte de oscilação para esse transformador em alta frequência, que é uma frequência bem alta, em torno de 30 a 40 kHz, mais ou menos isso aí, tá? Eu não tenho certeza se é essa frequência, só estou fazendo uma relação aqui com essa fonte chaveada para amplificador. Então, após a oscilação, você tem aqui a retificação novamente, para transformar em corrente alternada em corrente contínua. Vocês têm aqui o circuito que também faz uma fonte de alimentação, ok? E aqui você tem a fonte principal, onde você tem aqui, pode ter 70, 100 volts, a depender da oscilação que você, da largura de pulso. Você possa colocar de acordo com o transformador também, né? Então essa fonte aqui é uma fonte que você não controla a tensão de saída, ok? Ela não tem retorno para você controlar, para poder você manter ela com o regime de potência, manter ela com a tensão fixa, regulada, ok? Então isso aí é um ponto que eu não gosto muito das fontes chaveadas, porque as fontes chaveadas elas tendem a se desgovernar com o tempo. Então isso principalmente vocês observam na maioria dos amplificadores, quando você tem o som do grave, a exigência da fonte chaveada em nível extremo, tá? Então toda fonte convencional, linear, que a gente vê nos transformadores, a fonte que utiliza transformadores, o transformador, normalmente nunca é colocado sem uma folga. Essa folga ela é muito bem-vinda aí para os amplificadores de alta potência, se bem que tem amplificadores que trabalham no limite do transformador, justamente para evitar custos, né? O transformador fica mais caro. Mas a rigor é uma fonte mais resistente do que uma fonte chaveada. Bom, vamos para os problemas da fonte que eu sempre digo com o passar do tempo, tá? A fonte chaveada, por ela ter uma alta frequência de chaveamento, né? Ou seja, a oscilação aqui nesse circuito, vou mostrar aqui novamente, você tem a exigência de poucos capacitores com a nossa capacitância reduzida, ou seja, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capacitores de 1000 microfarads. E essa é uma fonte de 2 kW, tá, gente? Não é uma fonte pequena. Então, provavelmente aqui deve estar saindo seus 120, 130 volts, 90 volts. Você pode modificar aqui o transformador, inclusive mexer na corrente também dele. Então, o que acontece aqui? Com o passar do tempo, esses capacitores aqui, ó, eles tendem a secar. Tanto esses quanto esse aqui, ó. Vou botar no círculo para vocês observarem. Esse capacitor aqui. Então, o que acontece quando esse capacitor ele seca? Ele para de filtrar corretamente, então começa a vir perturbações da rede elétrica. E isso às vezes não é bom. O outro problema que eu acho gravíssimo nas fontes chaveadas para amplificador são esses capacitores quando eles secam. Então o barulho de alta frequência, ó, passa por aqui e vai para o amplificador. Você observa que não tem nenhum tipo de filtro na saída, é uma ligação direta entre os capacitores, aqui o retificador. Então, por consequência, você tem ruído de chaveamento. Então, por mais que você tenha cuidado e tenha uma fonte preparada para isso, isso aqui é um ponto de fadiga, porque esses capacitores aqui tendem a esquentar devido à alta frequência de oscilação, ok? Então são os capacitores que carregam e descarregam rapidamente. Então por isso que eles são pequenos. Então com isso você coloca uma quantidade de energia para fora muito grande em ampere, e os capacitores eles tendem a segurar a ripple, tá? Em uma alta frequência, que fica uma ripple pequena. Porém, com a fadiga desses capacitores aqui, você tende a eles a secar. E aí você tem problema de ruído de alta frequência entrando no seu amplificador. Se o seu amplificador for classe AB, ele provavelmente aí vai oscilar, vai ter algum tipo de problema de ruído na saída, você vai ver chiados, vai perder a fidelidade completa do amplificador.
E com isso você vai jogar seu projeto fora, tá? E quem faz manutenção, essa é uma fonte onde a maioria dos componentes são de difíceis serem encontrados, principalmente os FETs, tá, gente? Os FETs, eles têm uma condição que é extremamente necessário você manter eles originais na fonte. Só que com a pirataria você vai encontrar com a mesma marcação e com o transistor totalmente fora de contexto. Isso é mais um calcanhar de Aquiles aí da fonte chaveada, assim como também amplificadores de classe AB que tem os transistores. Mas é mais fácil você encontrar as peças dos amplificadores de classe AB, ainda é mais fácil. E você ter uma dinâmica melhor. Ok? Então é um circuito extremamente simples esse, tá? É uma fonte com PFC, então já tem uma certa sofisticação. 2 kW, tá, gente? É uma fonte que você encontra aí na internet, eu peguei só como exemplo. Isso aqui não é projeto meu. E é um dos pontos que eu não gosto da fonte chaveada em amplificador. Se você colocasse aqui no lugar dessa fonte uma fonte linear com transformador, você teria uma capacitância com certeza maior. Mas no caso de falha dos capacitores, a redução da capacitância, por isso que é sempre bom você utilizar esse tipo de configuração aqui, tá? São vários capacitores agrupados em paralelo para você baixar a SR dos capacitores. E com isso você tem uma filtragem melhor em relação à parte de resistência residual. Um outro aspecto da fonte linear é que se der algum problema nos capacitores, você vai ter só a presença dos 60 Hz da rede elétrica ou 50, que não vai fazer muito tipo de estrago no amplificador. Isso inclusive não vai afetar o desempenho do amplificador, porque o amplificador de boa qualidade tem filtros de linha, né, tem um circuito de rejeição bom. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui é o exame que eu estou passando para vocês. E estou explicando porque eu não gosto de tipo de fonte de alimentação dessa característica, tá? Em relação ainda estou me mordendo aqui. Melhorar minha imagem aqui agora. Então, gente, por isso que eu não gosto de fontes chaveadas em amplificadores de potência, inclusive amplificadores classe D. Eu não gosto muito desse tipo de fonte, porque ela gera bastante ruído e o poder destrutivo dela é muito grande. Ou seja, se você tiver uma fonte de alimentação aí com problema nos capacitores, ela vai jogar alta frequência, o amplificador vai oscilar e vai queimar. E fora a parte de componente eletrônico. Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí por assistir nossos vídeos. Eu estou trazendo esses assuntos para vocês aqui, para ver se eu também entro num contexto aí de entender melhor essas fontes chaveadas. Tá? Então passando para vocês aqui como eu analiso, né, verifico o circuito e digo para vocês, fonte chaveada é um dos principais pontos negativos para os amplificadores de alto desempenho. Então é isso aí, pessoal. Aquele abraço e até a próxima. Valeu, pessoal.